Como você tem contado a sua história? Você já parou para refletir sobre isso? Em quais capítulos você tem escolhido colocar mais foco? Se naqueles de desafios ou nos de bênçãos? Mais importante do que isso, você já parou para refletir o quanto isso tem te impulsionado para alcançar aquilo que você deseja ou te limitado a se transformar ou a se perceber em quem você realmente deseja ser? Esse é o primeiro episódio de uma série de 3 episódios onde eu vou compartilhar a minha história para poder te mostrar como eu posso te ajudar a transformar a sua. Criar uma nova realidade a partir de escolhas conscientes. E hoje eu quero compartilhar com você sobre a dualidade, sobre como precisamos reconhecer que estamos numa existência onde luz e sombras coexistem, assim como os desafios e as bênçãos também. A PNL nos traz que tudo aquilo que colocamos foco se expande em nossa vida. O que a gente escolhe colocar foco pode ser o grande portal de transformação para a gente criar uma realidade de luz ou de sombras. Falo isso com convicção porque foi a jornada que eu precisei percorrer para me libertar. Eu vivi por anos um relacionamento abusivo que só foi possível porque aquelas dores já existiam em mim. Eu olhava de fora aquela época, me via forte, como alguém que dava conta de tudo. Mas por dentro eu me sentia sozinha, me sentia perdida. Eu tinha me perdido de mim mesma, dos meus valores, de quem eu era, do que eu desejava, dos meus sonhos, dos meus limites. Nos últimos anos eu precisei olhar com muito carinho para a minha história, para reconhecer onde eu desejaria colocar foco. Uma história de superações ou apenas focar naquilo que foi dor? Olhar para as bênçãos, perceber os aprendizados que estavam envolvidos ou apenas perceber aquilo que havia me machucado? Sim, eu passei por desafios grandiosos, precisei olhar para a violência de frente, escolher novas formas de vibrar para poder me libertar. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu vou te contar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios. E eu preciso ser sincera com você. Em muitos momentos eu acreditei que eu não ia conseguir. Precisei acreditar em algo para além do que meus olhos podiam ver. Eu precisei me reconectar com a espiritualidade que me parecia distante. Eu precisei reconhecer que eu era parte desse divino que nos habita, que nos cerca, que nos guia, que nos ampara. Te convidar a perceber a sua história e perceber o que você vem repetindo verbalmente e o que você tem repetido nas suas vivências. O quanto essas repetições vão te convencendo que é assim que é, que você é assim, que o outro é assim, que a vida é assim. A grande questão é que quando a gente consegue ajustar o nosso olhar, a nossa percepção, a realidade se transforma instantaneamente. E outras realidades podem ser transformadas no caminho. Diante dos desafios, muitas vezes eu escolhia colocar foco naquilo que era positivo e hoje eu sei que foi isso que me manteve. Mas em tantas outras, eu colocava foco e expandia aquilo que era desafio. Escolhi parar de rejeitar meus erros e aprender com eles. A disciplina positiva nos traz que erros são oportunidades de aprendizados. Mas naquela época eu ainda não conhecia a disciplina positiva. Eu estava presa num looping de dor que me levava à culpa constante. E quanto mais eu me culpava, mais parecia que a vida me punia. Até que eu comecei a me questionar se era mesmo a vida que estava me punindo. Hoje, nos meus atendimentos, eu convido a olhar sim para o passado, mas na consciência, no estado de presença. Revisitar, reconhecer o que existe de desafio e poder então ressignificar, para poder olhar para o seu futuro com mais possibilidade. Quando eu parei de me julgar por não dar conta de tudo, por não ser forte o tempo todo, que a minha verdadeira força apareceu. Resgate de várias partes minhas que haviam ficado ao longo do meu caminho. E talvez você se reconheça nessa fala. Talvez você esteja vivendo agora um momento desafiador, grandioso ou corriqueiro. Independente disso, eu quero nos teus olhos para dizer que é possível transpor. A minha jornada de busca por libertação que me permite hoje estar na sua frente para poder ser ajuda real na sua vida. Estruturado o método Acolher, que hoje é a base daquilo que eu levo para dezenas de mulheres que já escolheram transformar a sua vida. O método Acolher é um convite para transformar com amorosidade. Ele também é a soma de diversas técnicas que te permite se enxergar de uma nova forma e se relacionar de uma nova maneira. O Acolher surge da minha busca por estudos para poder entender o que eu havia vivido, a escolha de olhar para minhas experiências de frente sem julgamentos e da permissão de me conectar à espiritualidade que me guia, que me ampara a cada passo dessa jornada. Aquilo que eu entendo para além de trabalho como uma missão. Contar partes da minha história para te convidar a olhar para a sua história também e perceber onde cabe transformar, se libertar, curar. Nessa busca eu conheci diversos estudos, dentre eles a Louise Hay, uma grande mestra que nos ensinou, através do seu trabalho, que é possível sim, através de afirmações poderosas, de frequência vibracional, do estado de consciência de como você se sente, transformar a realidade. Ela que cresceu em um cenário de abusos e que se viu, mesmo com todos os conhecimentos que já tinha, precisando enfrentar um câncer. Pois ela usou de tudo aquilo que havia estudado para transpor mais esse obstáculo e seguiu sendo inspiração por muitos anos. Ela é uma das mestras que eu me inspiro para trazer esse trabalho para você. Olhar para quem já passou pela jornada pode nos guiar, pode nos mostrar quais são os passos necessários para a gente se libertar.
quando eu comecei a olhar para mim com mais amor que eu pude me reencontrar e redescobrir os sonhos que pareciam perdidos. E esse é o meu convite para você. E para isso, o primeiro passo vem com uma pergunta. Quais capítulos da sua história você escolhe contar hoje? Tudo começa pela forma que você conta a sua história. E se você quiser, eu posso te ensinar uma nova forma de contar a sua. Vamos juntas?